professor Antenor Fortes e hoje, nesse canal, no canal Biofortes, iremos discutir sobre a regulação hormonal do sistema urinário. 3 hormônios atuam na regulação da produção de urina. Que hormônios são esses, professor? O ADH, que é o hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina. O outro hormônio é a aldosterona e o outro hormônio é o PNA, produzido pelo coração. Isso pode assustar, né? Poxa, o coração produz hormônios? Sim, o coração ele é um órgão glandular, é um órgão que produz hormônio. Vamos começar a falar aqui sobre o hormônio antidiurético, que é o ADH, o hormônio antidiurético, ou também chamado de vasopressina. Pelo jeito aqui, pessoal, você já deve perceber que diurético é algo que produz urina. Então, se ele é antidiurético, ele reduz a produção de urina. Em que situação, professor? Primeira coisa, esse hormônio antidiurético, o hormônio vasopressina, ele é produzido no hipotálamo, que é uma glândula que fica no nosso encéfalo, mas ele é armazenado e secretado pela neurohipófise. Então anota aí, ADH é produzido pelo hipotálamo, mas o ADH ele é armazenado e secretado pela glândula chamada de hipófise. Ok? E qual é a função dele? Ele vai atuar nos rins, lá nos néfrons, em uma região chamada de tubo contorcido distal, uma região dos túbulos renais. O que ele faz? A ação do ADH é justamente aumentar a reabsorção de água nos túbulos renais, nos rins. Professor, eu não estou entendendo o que é essa reabsorção. Todos os dias, cerca de 150 litros de sangue passam pelos nossos rins. Desses 150 litros de sangue que passam pelos rins, apenas 1% vai formar urina. Ou seja, 1,5 litro irá formar urina. O restante volta para o nosso sangue. Então a reabsorção é quando essa água passa para os rins e depois ela volta para o sangue, ou seja, ela é reabsorvida para o sangue. Ok? Então a função do hormônio antidiurético é aumentar essa reabsorção de água em nossos rins. Em que situação? Vamos lá. Imagina que uma pessoa fez atividade física. Vamos colocar aqui. Uma pessoa fez uma atividade física. Se a pessoa fez atividade física, ela transpirou bastante. Se ela transpirou bastante, ela perdeu água. Então, essa atividade física faz com que a pessoa venha a perder água. Consequentemente, isso reduz o percentual de água no nosso plasma, no plasma sanguíneo, no nosso sangue. Então, você já está com pouca água no sangue, e se ainda for perder água pela urina, qual é a tendência? É você se desidratar. Assim, quando o percentual de água é baixo em nosso plasma, isso aqui estimula o aumento da concentração, da liberação do ADH no sangue. Esse ADH, ele aumenta a reabsorção de água. Como ele aumentou a reabsorção de água, vai passar pouca água para a urina. Consequentemente, essa pessoa vai ter uma urina que vai estar concentrada. Ou seja, vai ser uma urina reduzida e concentrada. Então vamos repetir. O ADH é um hormônio antidiurético que atua diretamente nos rins, aumentando a reabsorção de água. Em que situação esse hormônio vai ser produzido, vai ser liberado aqui pela neurohipófise? Quando a quantidade de água no nosso sangue, ou seja, a concentração de água no sangue, for baixa. Isso faz com que o ADH reabsorva essa água que passa para os rins, para o sangue, evitando que você elimine mais água pela urina. Agora, uma situação inversa irá acontecer quando, por exemplo, vou apagar aqui, tira um print aí, vai lá, tira um print, ok? Agora eu vou apagar
para a gente falar da situação inversa. Que situação inversa é essa? Por exemplo, eu digo que um indivíduo bebe, não é bebida alcoólica, tá bom? Bebe muita água. Se o indivíduo bebe muita água, aí já tem que ocorrer um processo inverso. Em vez dele reabsorver essa água para o corpo, ele tem que eliminar o excesso de água no corpo. Sendo assim, isso estimula uma redução no percentual de ADH em nosso sangue. Consequentemente, se vai ter menos ADH, isso faz com que a pessoa diminua a reabsorção de água nos rins. Como os rins reabsorvem menos água, isso vai fazer com que a urina da pessoa fique uma urina diluída e também abundante. Então, quando tem muita água no nosso corpo, ou quando você bebe muita água, ou então quando está no ambiente frio, que aí você transpira menos, ou seja, reduz a perda de água, esse excesso de água no nosso corpo inibe a liberação do ADH. Isso faz com que a reabsorção de água dos rins para o sangue diminua. E essa água que vai para os rins, ela acaba indo formar a nossa urina. Consequentemente, mais urina é produzida, aumenta a sua micção, aumenta a ida ao banheiro e você vai perder mais água para poder normalizar o percentual de água no corpo. Legal? Eu tenho duas dicas para vocês. Tira um print aí novamente dessa dica. Eu tenho aqui duas dicas para vocês sobre a questão do ADH, tá bom? Eu vou apagar essa parte aqui de cima para a gente falar sobre a questão de diabetes. Mas, professor, o que tem a ver diabetes com ADH? Olha só, quando a gente fala de diabetes, geralmente a gente associa com açúcar e com insulina. Mas vocês sabiam que esse diabetes do açúcar e da insulina é chamado de diabetes mellitus? Mellitus lembra o quê? Lembra mel. Porque uma pessoa que tem diabetes mellitus e não trata, ele vai ter um excesso de glicose que vai ser eliminado pela sua urina. A urina dele vai ficar mais adocicada. Ele urina no chão, por exemplo, atrai formigas. Mas existe um outro tipo de diabetes, que é o diabetes insípido. E que nesse diabetes insípido, o indivíduo ele vai produzir uma urina muito abundante, uma urina muito diluída, aquela urina que vai ficar sem o sabor adocicado, o contrário aí da diabetes mellitus. Então, o ADH, existe um diabetes relacionado ao DH, que é a diabetes, a doença diabetes insípidos. Insípido é algo sem gosto. Essa diabetes insípidos é porque o indivíduo ele produz um baixo percentual de ADH, produz pouco ADH no corpo ou então não produz. Pessoal, se eu não produzir ADH, isso faz com que a pessoa tenha uma grande produção de urina, porque o ADH faz com que a água volte para o corpo, dos rins para o corpo. Então a pessoa vai urinar mais, e além disso, de perder água pela urina, junto com a água ele também perde sais. Isso faz com que essa pessoa se desidrate. Então a pessoa que tem diabetes insípido, isso aumenta a micção, ou seja, o cara vai mais vezes ao banheiro e também ele fica desidratado. Professor, e como tratar essa diabetes, essa doença? Aí o indivíduo tem que tomar o hormônio ADH frequentemente para poder regular esse percentual de água no corpo. Uma outra coisa interessante é que quando uma pessoa ingere bebida alcoólica, ela vai mais frequentemente ao banheiro. Professor, por que vai mais frequentemente ao banheiro? Porque o álcool, ele inibe o ADH. Vamos colocar essa informação? Colocar essa informação aqui. O álcool, ele inibe o ADH. Consequentemente, se o álcool da bebida alcoólica inibe o ADH, isso faz com que a pessoa vá mais frequentemente ao banheiro, urine mais. Quais são os sintomas? Por exemplo, a pessoa ingeriu muita bebida alcoólica no dia seguinte. Um dos sintomas é a ressaca.
além da fadiga muscular, da dor de cabeça, e grande parte disso atrelada à ressaca. E essa ressaca é porque a pessoa está desidratada, porque ela ficou metendo mel ali na cara, cachaça, ingerindo muita bebida alcoólica e não ingeriu água. E como ele urinou mais, porque o álcool inibiu o ADH, isso faz com que a pessoa se desidrate. Então o álcool, ele inibe o ADH. Legal? Então falamos sobre o hormônio antidiurético, tira aí um print dessas informações, importantes demais para quem vai fazer vestibular e também para o dia a dia, o caso do álcool. O ideal é quem beber bebida alcoólica, quando chegar em casa, é a pessoa tomar muita água. Ou então durante a ingestão de bebida alcoólica, a pessoa ficar tomando água, comendo alguma coisa adocicada. O negócio é que a pessoa esquece, né, quando está bebendo. Então, ao chegar em casa, tomar bastante água para se reidratar e ao acordar você já vai estar hidratado, evitando aí os sintomas fortes da ressaca. Legal? Professor, como é que você sabe disso? Eu li nos livros de biologia, nos livros de fisiologia. Legal? Então, vou apagar aqui para que a gente fale de um outro hormônio. Só lembrando que quando uma pessoa urina, essa pessoa ela perde água e também perde sais. A água e os sais em nosso sangue são responsáveis pela pressão arterial. Então existe um hormônio chamado de aldosterona e esse hormônio é responsável pela regulação da quantidade de sódio no nosso corpo. Então vamos lá. Qual é o hormônio? É o hormônio aldosterona. Esse hormônio aldosterona, ele é produzido por uma glândula que fica acima dos rins. Essa glândula que parece com um chapéuzinho aqui em cima dos rins, essa glândula ela é chamada de suprarrenal. E essa glândula, a suprarrenal, é ela quem produz e também secreta a aldosterona, tá bom? O hormônio aldosterona. Tudo bem? Então, qual é a função desse hormônio aldosterona? Esse hormônio aqui, ele aumenta a reabsorção de sódio nos rins. O sódio, né, geralmente está associado ao cloro, cloreto de sódio e sal. Vamos falar de sal, tá bem? Então aumenta a absorção de sódio e de sal lá nos nossos rins. Pessoal, quando a concentração de sódio no nosso corpo está baixa, consequentemente a pessoa vai ter uma redução da pressão arterial, vai ter uma hipotensão. Isso faz com que a pessoa fique tonta, venha a desmaiar, ou pode vir até consequências mais graves. Então, quando a concentração de sódio está baixa, o corpo tem que evitar uma perda de sódio pela urina. Assim, essa aldosterona atua na reabsorção de sódio no corpo. Vamos colocar isso por escrito. Vamos lá. Quando eu tenho uma baixa, esse símbolo aqui, ó, é o símbolo da concentração lá em química, esses colchetezinhos. Então, quando eu tenho uma baixa concentração de sódio no plasma, no nosso sangue, lá no plasma, que é a parte líquida do sangue, eu não posso perder mais sódio pela urina. Então, baixou o sódio do sangue, a pressão cai. Então, o que o corpo faz? Aumenta a secreção do hormônio aldosterona. Ao aumentar a secreção do hormônio aldosterona, isso aqui aumenta lá nos rins a reabsorção, se liga aí, ó, a reabsorção de sódio e a excreção, a eliminação de potássio. Tudo bem? Então vamos lá. O hormônio aldosterona é produzido em uma glândula que fica acima dos rins. Essa glândula é chamada de suprarrenal. Esse hormônio atua diretamente sobre o sódio. Quando a concentração de sódio no sangue diminui, a pressão arterial também diminui. Para evitar uma perda também de sódio pela urina e aí a pressão cair ainda mais, o corpo produz aldosterona.
A aldosterona vai lá nos rins e estimula os rins a reabsorver esse sódio para o sangue, evitando essa perda de sódio, e excreta o potássio. Ok, pessoal? Então tira um print aí dessas informações para que a gente possa falar do outro hormônio, que esse é produzido pelo coração, que é o PNA. Então vou apagar aqui essas informações. Quem estiver gostando aí da aula, se inscreva logo no nosso canal e ative o sininho para que você receba notificações dos nossos novos vídeos. Vamos lá. Então, o outro hormônio que vai atuar na regulação da produção de urina, esse outro hormônio é chamado de PNA. Esse PNA é o peptídeo natriurético atrial. Atrial, você associa a quem, pessoal? Ao coração. Então esse hormônio aqui, ele é produzido e secretado pelo coração, isso mesmo. O coração é um órgão glandular. O coração, ele produz hormônios liberados aí na corrente sanguínea. Pessoal, quando eu tenho muita água no sangue e muito sódio no sangue, isso aumenta a pressão arterial, aumenta o volume de sangue. Quando a pressão arterial está alta, isso faz com que o coração seja sobrecarregado, porque o sangue chega mais rápido no coração e ele tem que bombear esse sangue de forma mais rápida. Sendo assim, toda vez, vamos lá, vamos botar por escrito, toda vez que aumenta, ó, o símbolozinho da concentração de sódio e aumenta também, consequentemente, esse sódio absorve quem? Absorve água. Aumenta isso aqui no nosso plasma, aumenta isso aqui no sangue, isso aqui, pessoal, faz com que aumente o volume de sangue. Consequentemente, aumenta a pressão arterial. Isso aqui é uma bomba para o coração. O coração, para se proteger, vamos lá, vamos fazer aqui um coração. Para ele se proteger, o coração pega e libera o hormônio PNA. Agora eu vou perguntar para você, ver se você aprendeu aqui. Qual é o hormônio que atua sobre a quantidade de água em nosso corpo? É o hormônio ADH. Qual é o hormônio que atua sobre a quantidade de sódio no nosso corpo? É o hormônio aldosterona. Então o que ele faz? Esse PNA, ele inibe. Ele inibe quem? Ele inibe o ADH, o antidiurético, e ele também inibe o hormônio aldosterona. Se o ADH é inibido, isso faz com que a pessoa urine mais, eliminando mais água. Se a aldosterona é inibida, isso faz com que a pessoa elimine mais sódio pela urina. O que é que estava fazendo com que a pressão arterial aumentasse? A quantidade de água e de sódio. Como inibiu o ADH, a água diminui. Como inibiu a aldosterona, o sódio diminui. Então isso aqui faz com que a pessoa aumente o percentual de urina. Como a pessoa vai urinar mais, vai perder o excesso de água e o excesso de sódio. Consequentemente, a pressão arterial vai se normalizar. Legal? Então tira um print aí dessa informação. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula. Bons estudos para vocês aí. Show!